Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, pela web rádio Cristo Consolador. Aqui estamos para estudar e compreender o Evangelho à luz da doutrina espírita. Nosso programa não tem intenção de polemizar, nem de trazer ideias de cunho pessoal, mas sim entender a missão de Jesus e seus ensinos através da imortalidade da alma, da reencarnação, enfim, dos princípios que formam o Espiritismo. Você está convidado a participar porque estamos ao vivo, transmitindo diretamente da cidade do Rio de Janeiro. E você pode fazer a sua participação enviando a sua mensagem, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. E pode também enviar suas perguntas para participar do nosso programa através do nosso e-mail, marcosdemario@gmail.com. No rodapé do vídeo. E iniciamos o programa, como sempre fazemos, dando continuidade ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos, neste momento, desenvolvendo o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, em que algumas traduções colocam como não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje nós vamos trabalhar o seu item 4, que traz uma passagem do Evangelho muito conhecida, que é aquela passagem intitulada Jesus em casa de Zaqueu. Allan Kardec vai, então, trazer para nós a transcrição desse trecho do Evangelho, que está em Lucas, no seu capítulo 19, versículos de 1 a 10. Está aí na tela. Vamos à leitura para, na sequência, fazermos os comentários. Então, narra Lucas que, tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica. E procurava ver Jesus, para saber quem era, e não o podia conseguir, por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantou os olhos. Ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa, e recebeu-o prazeroso. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Bem, aí está, então, esse trecho do Evangelho de Lucas para as nossas considerações, e nós temos realmente algumas considerações importantes a fazer em relação a essa passagem. Primeiramente, vamos contextualizá-la na época. Informa Lucas que Zaqueu era um publicano.
Esse nome, ele vem, originário da coisa pública, ou seja, publicano era aquele encarregado de cuidar da coisa pública, e neste caso específico dos impostos, da coleta dos impostos. Publicano era um coletor de impostos, mas ele era um judeu. Os romanos, que dominavam o então mundo conhecido, eles faziam um acordo com o povo dominado para que pessoas do próprio povo, daquela cultura, daquela religião, se encarregassem da cobrança dos impostos. E faziam um acordo para que o coletor recebesse uma porcentagem dos impostos que eram recolhidos, pagos pela população. Mas todos sabiam que muitos publicanos cobravam a mais ou desviavam o que coletavam, em parte, dos cofres romanos. E os romanos também sabiam disso, mas faziam vista grossa ou também tinham lá os seus acordos para levar uma porcentagem daquilo que era coletado pelo publicano. Para os judeus, ser um publicano era odioso. E, portanto, eles não gostavam nem um pouco daqueles que aceitavam essa função junto dos romanos e cobravam imposto. Para começo de conversa, porque os judeus eram totalmente contrários à existência de qualquer imposto. Eles pagavam os seus tributos nas sinagogas e nos templos, em oferendas a Deus, ao Senhor. E, portanto, aquilo era odioso, ainda mais porque os romanos eram considerados gentios, ou seja, não judeus, eram infiéis, pagãos, porque adoravam deuses mitológicos, enquanto o povo judeu adorava um único Senhor, Deus. Então, por isso, o murmurinho que surge quando Jesus diz a Zaqueu que iria hospedar-se na sua casa. Ora, então, realmente, claro que fariseus, saduceus, escribas, os doutores da lei, enfim, não gostaram nem um pouco e começaram a dizer que Jesus, que se dizia o Messias, ia se hospedar na casa de um pecador, porque para eles Zaqueu nada mais era do que um pecador, um judeu muito mal visto. Mas Zaqueu informa a Jesus que ele estava disposto, iria fazer, iria pegar metade da sua fortuna e iria entregar aos pobres, distribuir aos mais pobres. E se por acaso alguém viesse se queixar dele, que ele tivesse cobrado um imposto a mais, se ele tivesse prejudicado alguém, ele iria ressarcir essa pessoa quadruplicadamente, 4 vezes mais. Dando um exemplo, para que nós possamos entender isso, se alguém se queixasse que ele tivesse cobrado R$ 100 a mais de imposto, usando aqui a nossa moeda corrente da atualidade, ele, então, ressarciria essa pessoa com R$ 400. Estava entrando naquela casa, porque todos são filhos de Deus. E que ele, Jesus, que ele se chamava, intitulava de Filho do Homem, ele não estava aqui na Terra a não ser para salvar os que tinham se perdido. E Zaqueu estava sendo salvo naquele momento, porque ele estava se arrependendo de todo e qualquer prejuízo que tivesse feito a alguém, e estava também se desapegando da sua fortuna, já que ele iria começar a utilizá-la a benefício dos mais pobres. Muito bem. Essa é, então, a cena que é descrita por Lucas em seu evangelho.
E como nós percebemos, Jesus não fez nenhuma condenação à riqueza, à fortuna, não censurou Zaqueu por ser um publicano, cobrador de impostos e por ter enriquecido com essa profissão. Na verdade, Jesus, de antemão, já sabia que Zaqueu estava propenso a mudar. E Zaqueu queria muito conhecer Jesus. Mas o povaréu todo ali, ele não ia ter acesso, ele sobe no sicômoro. Sicômoro é uma árvore muito grande, robusta, e para poder ver Jesus. E Jesus o viu e pediu que ele descesse, porque Jesus já sabia que o coração de Zaqueu estava modificado e que, portanto, ele não ia se hospedar na casa de um pecador, mas de um homem arrependido e que queria agora dar novo rumo à sua vida. Então, Jesus lembra, tá, que a salvação é justamente para aqueles que buscam se salvar, para aqueles que estavam perdidos na matéria, mas têm um encontro consigo mesmos e se dispõem, então, a promover o bem, a caridade. Porque somente a caridade pode salvar. Somente a caridade pode gerar a felicidade. Jesus, então, não estava aqui na Terra para nem julgar e nem condenar ninguém, mas para salvar, como fez e tem feito até os dias de hoje, através das lições que foram eternizadas no Evangelho e que temos aqui o prazer, a alegria de estudar à luz da doutrina espírita. E o Espiritismo, revivendo o Evangelho, também a ninguém condena, a ninguém julga. O verdadeiro espírita não tece nenhum tipo de julgamento aos outros, mas procura compreender, respeitar e auxiliar. É o que nós temos que fazer. Então, se Zaqueu havia anteriormente errado, agora ele era um homem novo, renovado em si mesmo, já não mais apego às questões da matéria, à sua fortuna, e querendo, então, reparar o mal, fazendo o bem, que é exatamente o que temos que fazer, e é o que o Espiritismo nos ensina. Nós vamos pagar a multidão dos nossos pecados através do exercício do amor. E o exercício do amor significa justamente a vivência da caridade, seja a caridade material, seja a caridade moral. Eis o que precisamos fazer. E tomarmos, então, essa decisão que Zaqueu tomou. Embora ele não fosse ainda compreendido por uma grande maioria, mas ele o foi por Jesus. Jesus leu na alma de Zaqueu, como lê a nossa alma, e sabe como, quando temos uma intenção verdadeira, quando o nosso sentimento, de fato, é profundo. Façamos como Zaqueu. Deixemos o passado no passado, construindo a nossa felicidade a partir das nossas ações atuais, pedindo perdão a quem tivermos que pedir, pedindo perdão a Deus e nos movimentando para pagar o mal com o bem, fazendo então a caridade e procurando amar ao nosso próximo. É isso o que o Espiritismo, revivendo o Evangelho, nos indica, que pudemos estudar nessa passagem do Evangelho de Lucas, nos trazendo este encontro entre Jesus e Zaqueu. Assim, nós encerramos por hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e convidando a continuar conosco para, na semana que vem,
aprofundarmos ainda mais essas lições, porque vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas agora está na hora de trazermos aqui para o nosso programa Paulo de Tarso, através de Emmanuel e Chico Xavier. Calma, que eu vou explicar. As cartas são de Paulo de Tarso, escritas por ele e publicadas no Novo Testamento. Mas os comentários são de Emmanuel, esse nosso querido benfeitor espiritual, que os escreveu através do médium Chico Xavier. E Emmanuel escreveu muito, comentando o Evangelho de uma forma geral e, em particular, as cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos desenvolvendo, neste momento, o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E para você que não sabe, isso significa que é a primeira carta que Paulo escreveu, dirigida aos cristãos da comunidade da cidade de Corinto, na Grécia. Vamos, então, ver qual é a passagem dessa carta que Emmanuel vai comentar para nós. Aqui está na tela. Está lá no capítulo 10, é o versículo 12, que nos diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. É uma advertência que Paulo de Tarso está nos fazendo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Mas que advertência é essa? Qual é o significado dessa advertência? Bem, nós vamos passar a palavra a Emmanuel e, na sequência, vamos comentar essa sua palavra. Emmanuel, no livro Bênção de Paz, do capítulo 40, com o tema No Zelo Fraternal, ele comenta esse versículo de Paulo de Tarso. Então, já estamos colocando aqui na tela para fazer a leitura. Diz então Emmanuel: observaste com pesar todos os irmãos do caminho que se arrojaram em situações aflitivas, angariando para si mesmos complicados problemas na sombra. Os que perderam a confiança na providência divina e se desbordaram nos precipícios da rebeldia. Os que desanimaram à frente das tentações e caíram no logro da morte voluntária. Os que abandonaram as obrigações santificantes que lhes competiam a pretexto de fadiga ou dificuldade. Os que esmoreceram no serviço de elevação espiritual e buscaram repouso nos refúgios da ilusão. Os que se aprisionaram nas armadilhas da delinquência. Os que se enrodilharam nas teias da obsessão. Os que se cansaram de fazer o bem. Os que trocaram os percalços do trabalho pelos enganos do comodismo. Diante de todos eles, os nossos irmãos que entraram no cipoal dos obstáculos maiores, não pronuncies censura ou condenação. Ao invés disso, ora por eles. Recordemos a sábia advertência do apóstolo Paulo. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, olhe, não caia. Bem, aí estão as palavras do nosso querido Emmanuel, nos trazendo, então, o seu comentário a respeito desse versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ou seja, ele está nos dizendo: cuidado, tomemos cuidado, apesar de termos abraçado o Evangelho, apesar de termos a informação da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a vida futura, etc., apesar de nos acharmos fortalecidos
na nossa fé e estarmos à frente do centro espírita, de atividades de caridade, na divulgação do espiritismo. Cuidado, porque a nossa fortaleza moral não é tão forte assim. Somos ainda espíritos imperfeitos. Nós temos mazelas, problemas íntimos que carregamos ainda conosco e que precisamos trabalhá-los para renová-los, reforçá-los, dando um passo à frente no nosso progresso moral e espiritual. E todos nós sabemos que neste mundo de Deus, é fácil tropeçar, é fácil cair. E Emmanuel justamente nos recorda disso. Quantas vezes nos deixamos abater pelo desânimo? Quantas vezes desistimos de uma tarefa pelas dificuldades apresentadas? Quantas vezes esmorecemos em meio da caminhada por causa de críticas que recebemos? Quantas outras vezes deixamos de fazer o que poderíamos fazer por nos considerarmos muito frágeis e fracos, quando, na verdade, todos somos filhos de Deus, todos possuímos o potencial divino e todos podemos acionar o querer, a vontade. Outras vezes, nos fechamos egoisticamente e não conseguimos trabalhar com os outros. Mas esse é um problema nosso a ser superado, porque precisamos combater em nós o egoísmo. Outras vezes, nós recuamos por orgulho, porque não queremos reconhecer a melhor ideia que vem do outro. Enfim, obstáculos e mais obstáculos podem se apresentar, mas, na verdade, os maiores obstáculos somos nós mesmos. Sim, quando nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, quando nos deixamos levar pelas questões de ordem material. Lembrando aquela passagem do rico que foi conversar com Jesus, e Jesus pediu que ele se livrasse daquele apego aos bens materiais, e ele simplesmente não conseguiu fazer isso. Porque a fortuna, os bens materiais, o status social não são, de fato, obstáculos. Eles simplesmente são circunstâncias da vida humana neste planeta. Tanto que nós temos o exemplo, na codificação espírita, da Condessa Paula, que era uma condessa, naquela época imperial, mas que sabia muito bem viver com humildade e simplicidade, o que podia aos mais pobres, fazendo a caridade, ao mesmo tempo que obedecia os protocolos sociais. Então, o problema não está na riqueza, não está na fortuna, não está na fama, no status social. Não. Não, em absoluto. Assistimos recentemente um vídeo na internet que captou numa rua de comércio, lá nos Estados Unidos, um famoso ator do cinema americano, laureado, ganhador do Oscar. E ele estava muito tranquilo, ali, andando, parando nas barracas, porque devia ser um fim de semana, uma rua fechada, né, para diversas barracas, ali, todo um comércio. E ele estava lá todo tranquilo, conversando lá com os comerciantes, vendo os produtos, dando risada, parando com esta ou aquela pessoa que o reconhecia e permitindo que fizesse uma selfie com ele. Muito, muito tranquilo. E ele é um ator de muito sucesso. E quando faz um filme, os contratos são milionários. E estava ali,
na rua, vestido uma calça jeans, todo tranquilo, simples. A questão é a pessoa, não é a fortuna, não é a riqueza, não são os bens materiais, não é o status, não é a fama. O problema somos nós. Porque podemos ser pobres e muito orgulhosos. Então, nós que estamos à frente de tarefas evangélicas, de tarefas espíritas, tomemos cuidado. Porque podemos pensar, como nos adverte Paulo, que estamos em pé, firmes como uma rocha, mas nós não sabemos qual é a tempestade que vem pela frente. E como ainda somos imperfeitos, podemos, sim, escorregar. Podemos cair. E Paulo está justamente nos advertindo para não cairmos, não desfalecermos, não esmorecermos. O vendaval vem de todos os lados, mas temos que nos manter firmes apesar das nossas imperfeições. Porque Jesus conta conosco para continuarmos a semeadura do evangelho no mundo. E Deus acredita em nós e que nós vamos nos superar, superar as dificuldades e vamos dar continuidade ao nosso progresso, porque estamos aqui na Terra exatamente para isso. Infelizmente, muitos caem, e caem fragorosamente. Mas lembremos que o representante do Evangelho, que o representante do Espiritismo, por ser uma pessoa falível, imperfeita, pode cair. Mas a doutrina, essa é intocável, jamais irá cair. As vozes celestiais dos benfeitores espirituais se propagarão sempre. A verdade será mantida. Por isso que, passados 2000 anos, e com todos os vendavais e todas as tempestades humanas, o Evangelho se mantém. Os ensinos morais de Jesus continuam a dirigir a nossa vida, fazer luz à nossa alma. E assim o será também com o Espiritismo, com a doutrina maravilhosa que nos ensina a humildade, a fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo, que revive o Evangelho. Então, não nos deixemos levar pela falência deste ou daquele. Mas saibamos, como nos lembra Emmanuel, desculpar e orar por todo aquele que não conseguir se manter em pé. Porque se hoje não foi possível, amanhã, continuando a vida, haverá essa possibilidade. E todos nós vamos, num tempo maior ou num tempo menor, alcançar o nosso estado de pureza espiritual a que somos destinados por Deus. Por isso, nenhuma condenação, mas compreensão e oração, porque a oração é uma maneira também de ajudar aquele que se desviou do reto caminho, aquele que não conseguiu se sustentar na tarefa do amor ao próximo e da caridade para aqueles que necessitam de auxílio. Porque nós, de vez em quando, também somos necessitados dessa compaixão, da oração de terceiros, para conseguirmos nos manter fiéis neste mandato divino de sermos discípulos de Jesus, mesmo que num discipulado não tão firme, mas não importa, porque Jesus confia em nós. Deus, nosso Pai, confia em nós. E, portanto, é assim que devemos, com fé e determinação, continuar a nossa tarefa de renovarmos para podermos renovar o mundo do ponto de vista moral e espiritual. No próximo programa, semana que vem, nós vamos dar continuidade ao estudo da primeira carta de Paulo
aos Coríntios. Mas agora está na hora de mudarmos aqui o slide, porque vamos iniciar as nossas perguntas e respostas. E isso é muito importante. Vamos, então, agora ampliar aqui o slide. Pronto, aí está. Tá? E vamos dar início aqui às perguntas e respostas. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta agora, neste momento. Aí, utilize aí o canal de mensagens do Facebook ou do YouTube, mas você pode enviar a sua pergunta também através de e-mail. Nós estamos disponibilizando o nosso e-mail, marcosdemario@gmail.com. Já aí no letreiro, no rodapé. Nós abrimos, então, o Perguntas e Respostas com o Paulo Carneiro, que nos enviou, lá de São Paulo, capital, a seguinte pergunta. Por que, quando Pilatos interroga Jesus, o mestre não lhe dá respostas firmes para se salvar? Muito boa pergunta, Paulo. Essa é uma narrativa que se encontra nos evangelhos e que espanta muitas pessoas. Por quê? Diante de Pilatos, o governador romano, o preposto do imperador César, lá na Judéia, por que Jesus não mostrou todo o seu poder como Messias, como enviado direto de Deus? A grande acusação que os judeus fizeram sobre Jesus é que este estaria se dizendo rei dos judeus. Era uma mentira, mas eles queriam a condenação de Jesus e para eles tudo valia. Então Pilatos pergunta se Jesus de fato era rei. Porque se houvesse essa confirmação, Pilatos realmente teria que agir. Porque o único imperador considerado pelos romanos era César, cujo trono estava lá na cidade de Roma. César, o Augusto, o Grande. Os demais, dominados pelos romanos, os demais povos, tinham seus governadores, até alguns chamados mesmo de imperadores ou de reis, mas que, na verdade, eram localizados, regionais e com poder diminuído e controlado pelo Império Romano. Então, era uma acusação muito grave que Jesus estaria se proclamando rei dos judeus, quando o único rei, o único imperador, era César, lá em Roma. Então, diante dessa acusação, Pilatos indaga a Jesus: Tu és rei? E Jesus dá uma resposta enigmática. Discípulos agiriam para que eu não estivesse aqui nesta situação. Mas, por enquanto, o meu reino não é deste mundo. Ou como lembrava Vinícius, Pedro de Camargo, meu reino ainda não é deste mundo. Essa resposta deixou Pilatos em dúvida. Bem, ele não está negando que não seja rei, mas disse que o reino dele não é aqui. Então, Pilatos pergunta: então, tu és rei? Tu o dizes, sou o rei. E aí pairou de novo a dúvida. Bem, Jesus não está negando que seja rei, mas deu primeiramente a informação que o reino dele não é neste mundo. De que mundo ele está falando? E agora está dizendo que parece estar aceitando esse título simplesmente porque eu, Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, estou dizendo que ele é rei. Então Pilatos disse
aos judeus lá do Sinédrio que não estava havendo culpa naquele homem. Mas a acusação era grave. Pressionado, Pilatos, então, vai acabar tomando aquela decisão de levar a decisão para o povo. O povo que já ali, devidamente preparado pelos fariseus e pelos sacerdotes do Sinédrio, acabou conclamando que Jesus fosse levado à morte através da crucificação. Mas a pergunta do Paulo é: por que Jesus não foi incisivo? Porque era necessário o seu sacrifício para toda a humanidade. Somente o seu sacrifício, numa morte infamante, gravaria o evangelho nos corações e faria com que os seus discípulos, os seus seguidores, tudo enfrentassem, para que o evangelho se estabelecesse para o mundo, como de fato aconteceu. Por isso, lá na famosa cena do horto, Jesus faz a oração em sintonia com Deus. E o que ele disse? Acima de tudo, Senhor, faça-se a tua vontade. E é por isso que ele anunciou aos discípulos que ele iria ao sacrifício, que ele seria morto e vilipendiado. É por isso, então, que Jesus não foi incisivo com Pilatos, mas deixou no ar que um dia, o reino de Jesus será assim aqui na Terra. No dia em que abraçarmos em definitivo o Evangelho, colocando em prática os ensinos morais ali contidos e trazidos por Jesus, como o Messias, o enviado de Deus para todos nós. Vamos então agora a uma segunda pergunta, esta enviada pela Tamires Almeida, que é da cidade de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, lá no norte do estado do Rio de Janeiro. Tamires está perguntando: muitas pessoas são tocadas em suas almas pelos ensinos de Jesus, mas não conseguem sustentar-se na vida com o Cristo. O que fazer para estar sempre com Jesus? Bem, minha cara Tamires, ser tocado pelos ensinos de Jesus, pelas lições contidas no Evangelho, nem sempre significa um toque de profundidade em nossa alma. Muitos de nós ficamos na superfície. Podemos admirar a mensagem do Evangelho e, num primeiro momento, vibrarmos com o Evangelho e querermos realmente amar o próximo, perdoar as ofensas, fazer a caridade. Mas acontece que esse toque não conseguiu produzir raízes. E é por isso que, no segundo momento, essas pessoas, então, abandonam o Evangelho ou adiam o compromisso para depois. Isso nos faz recordar uma história contada pelo nosso querido médium e tribuno baiano, Divaldo Franco, que nos deixou tantas lições inesquecíveis. Que, certa vez, depois de uma palestra, uma mulher foi conversar com ele e disse que estava se preparando para mudar para Uberaba, porque ela queria auxiliar diretamente o Chico Xavier. E Divaldo a incentivou, porque seria uma tarefa maravilhosa. Alguns anos passaram, e novamente, no término de uma palestra, essa mesma senhora se apresentou. Começou a conversar com o Divaldo, e o Divaldo lembrou, e perguntou a ela se ela já estava lá em Uberaba com o Chico. E ela disse que ainda não, que ela estava arrumando as coisas da sua vida, lá com o seu esposo, a sua filha, precisava aguardar sua filha se formar na faculdade, mas que assim que as coisas estivessem arranjadas, ela iria para Uberaba auxiliar o Chico Xavier. O tempo passou, mais alguns anos. Lá está o Divaldo, final de uma palestra, atendendo o público, e quem aparece à frente dele? Essa mulher, já mais idosa.
E ele de novo perguntou, e aí, minha irmã, como é que está o nosso Chico? Porque já faz um tempo que eu não o vejo, não tive oportunidade de visitá-lo lá em Uberaba, como ele está? Ela falou, não sei dizer, Divaldo. Mas a senhora não ia lá trabalhar com ele? Pois é, mas ainda não foi possível, porque o problema agora é que o meu esposo está agora se aposentando, então nós vamos arrumar as nossas finanças, nossas propriedades, nossa filha já está encaminhada e tal, e aí sim nós vamos poder ir para Uberaba e vamos ajudar o Chico. Aí o Divaldo olhou para essa senhora, contou rapidamente na mente os anos todos que já haviam passado e disse a ela, bem, minha irmã, eu acho melhor a minha irmã não ir para Uberaba. Ah, mas por quê? É o meu sonho. Pois é. Acontece que o tempo passou. Nosso Chico já está envelhecido. E a minha irmã também. Né? Como que a senhora, agora já envelhecida, vai lá ajudar um idoso, que é o nosso querido Chico Xavier? A senhora vai acabar atrapalhando. A senhora deixou passar muito tempo sonhando. Agora, a oportunidade se foi. Acabou. Temos que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Então, o que fazer para estarmos sempre com Jesus? Temos que acionar a nossa força de vontade, o nosso querer. E mesmo desfalecendo de vez em quando, mesmo errando, mesmo nos equivocando, perseverarmos. Aqui. E vou continuar. E vou tentar me melhorar e vou fazer todos os esforços para não cometer esse erro novamente. Para não me equivocar novamente como me equivoquei. É assim que vamos crescendo espiritualmente e sintonizando cada vez mais com Jesus e permitindo que Jesus sintonize conosco. Assim, então, nós vimos aqui as duas perguntas, a primeiramente do Paulo, né, e agora a da nossa Tamires, e eu estou aguardando a sua participação. Envie sua pergunta, não fique com dúvida, e nós vamos procurar respondê-la sempre à luz da doutrina espírita. E estamos chegando no quarto e último bloco do nosso programa, quando passamos a palavra a José Herculano Pires, com seu comentário lúcido sobre uma passagem do Evangelho. É áudio original da Rádio Mulher, lá de São Paulo, na década de 1970, quando Herculano Pires comandou o programa No Limiar do Amanhã, que era um programa espírita. O nosso agradecimento à Fundação José Herculano Pires pelo resgate dos áudios que estamos podendo trazer aqui para o nosso programa. Vamos, então, ouvir José Herculano Pires. Em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Lucas, no capítulo 15, versículo 1 e 2. Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Esta pequena passagem do Evangelho de Lucas coloca diante de nós o problema dos preconceitos religiosos existentes sempre em todo o mundo e que existiam de maneira bastante aguda no tempo de Jesus e particularmente na Palestina, e especialmente entre o povo a que Jesus pertencia, que era o povo judeu. Ora, os publicanos e os pecadores eram, como Jesus sempre ensinou, filhos de Deus, como todas as demais pessoas.
e as demais pessoas que se julgavam puras, porque seguiam os rituais da sua religião, porque se submetiam às exigências das leis do Templo de Jerusalém, essas demais pessoas, em geral, não eram mais puras do que os publicanos e pecadores. Os publicanos, como sabiam, tinham apenas o pecado, se nós colocarmos o pecado restrito à sua denominação, o pecado de executar uma profissão que era considerada má em virtude de atentar contra os interesses do povo judeu. Mas os pecadores, em geral, eram aqueles que cometiam pecados e que viviam, por assim dizer, em pecado, que não ligavam para as determinações dos sacerdotes, que não obedeciam às leis da Torá, ou seja, as leis estabelecidas pelo código bíblico que vigorava naquele tempo. Pois bem, estas pessoas procuravam viver a sua vida à maneira que melhor correspondia não somente às suas necessidades imediatas, mas também à condição em que elas se encontravam. Muitos destes pecadores, como ocorria com os publicanos, eram pecadores porque não dispunham de elementos para poderem se conservar na pureza ritual exigida pelo templo e exigida pela religião judaica. Assim também, muitas coisas que nós poderíamos encarar nas pessoas humanas como maldade ou como uma condição de inferioridade espiritual, pode decorrer da sua falta de educação, de recursos, de orientação, de esclarecimento e assim por diante. Jesus, compreendendo isto, ele recebia a todos, mesmo porque ele tinha vindo para todos. Como ele disse certa vez, eu vim especialmente para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. As ovelhas desgarradas eram precisamente os pecadores. Por isso ele impediu o apedrejamento da mulher adúltera. Por isso ele não exigiu de seus discípulos que ao sentar-se à mesa lavassem as mãos, e assim por diante. Ele passava por cima de todos os preconceitos da época para libertar o homem de todos aqueles prejuízos, ajudando-o a realmente encontrar a verdade espiritual. Tudo quanto era condenado pela igreja da época, era condenado, portanto, pelos sacerdotes, pelo Templo de Jerusalém, no seu poderio teológico extraordinário sobre o povo. Tudo quanto era condenado, Jesus examinava à luz da razão e da compreensão humana, e principalmente à luz do amor. O que caracteriza as atitudes de Jesus, essencialmente, é o amor. Para nós compreendermos os seus atos, temos sempre de nos lembrar de que ele agia sempre por amor. Então nós compreenderemos que ele não podia se sujeitar às prescrições danosas de uma lei que não levava em consideração a fraternidade humana e que fazia distinções entre as criaturas, colocando, por exemplo, os indivíduos que se sujeitavam aos rigores da lei no templo, muitas vezes de maneira aparente, não seguindo na realidade aquilo que fingiam seguir, estes indivíduos colocando-os acima dos outros, que lutavam com mil dificuldades para enfrentar os problemas da vida e para caminhar com dignidade entre os homens. Jesus estabelecia, assim, o reino da fraternidade humana, mostrando a todas as criaturas que todas mereciam a atenção de Deus, a atenção do Pai Supremo, que ninguém estava deserdado na terra e que ninguém ficava desprovido da assistência espiritual de que necessitasse. Toda vez que uma instituição religiosa nega assistência a uma criatura por considerá-la impura ou pecadora, esta instituição fere os princípios fundamentais do cristianismo, como vemos nesta passagem do Evangelho. O dever do verdadeiro cristão não é afastar-se daqueles que erram, a se converterem, a se modificarem, a acertarem o seu passo na vida. Isto, entretanto, deve ser feito com a prudência com que Jesus fazia, procurando envolver estes espíritos em amor, em compreensão, e procurando ver se realmente neles havia se despertado o instinto espiritual necessário para que eles compreendessem aquilo que iam receber.
Por isso Jesus disse também que não se devia tirar pérolas a porcos. Uma expressão bastante forte, mas que define bem a posição de cautela tomada por Jesus. Se era necessário fazer com que as pessoas que estavam em erro encontrassem o caminho da retificação, entretanto era necessário também, para aqueles que não queriam compreender a necessidade de se emendar, que houvesse a energia na reprimenda, a fim de que eles se corrigissem. Daí as expressões fortes de Jesus que nós encontramos no Evangelho, como aquelas de raça de víboras, sepulcros caiados e assim por diante. Jesus, na sua sabedoria infinita, ensinava aos homens o amor, mas ensinava também a necessidade da correção dos que persistiam no erro. Fazendo o encerramento do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Muito obrigado pela sua companhia e que possamos estar juntos semana que vem, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador. Mas se você não pode nos acompanhar ao vivo, não se preocupe. Você pode assistir o nosso programa depois, no YouTube. Basta você acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita e o vídeo do programa estará lá disponível para você. Que Jesus nos abençoe, que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor e realizando úteis atividades a benefício da transformação moral da humanidade. Até semana que vem, em mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade.